apresentar para vocês é um porta-papel higiênico. A base dele é oval. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de altura. Meu cabelo tá bom? Oi, o meu nome é Camila, eu sou do Ponto Petit e eu vou ensinar hoje Oi, meu nome é Camila, sou do Ponto Petit e hoje nós vamos bater um papo sobre o fio de malha. Eu procurei uma peça para explicar para vocês todo o processo, uma peça que fosse fácil na execução, que usasse pouco material, que fosse uma peça fácil de vender, para vocês conseguirem analisar o processo de uma forma rápida, né? Então, um cesto de papel higiênico. Você vai fazer com um rolo de fio de malha. Ele é rápido de fazer, ele é simples e você consegue vender essa peça facilmente. Pensando no valor que você pagou no rolo, na execução da peça, na primeira peça vendida você já consegue cobrir o custo do material. Então eu queria explicar de uma forma simples, rápida e objetiva como trabalhar com fio de malha. Eu vou mostrar. E a peça ficando pronta, ela vai ficar assim. Vai ficar assim, Camila? Não, não necessariamente. Porque o rolo que você vai usar, pode ser que ele seja diferente do meu. O fio de malha, ele não existe receita. Então, não adianta nem eu passar para vocês quantas carreiras eu usei na base, quantos aumentos eu dei, porque não é assim que funciona. Os aumentos serão dados de acordo com a necessidade da peça. E isso tem que ser com a sua intuição, tem que ser a olho. Eu bato sempre nessa tecla, porque muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas pedem receita e com fio de malha não tem. O que serve para essa peça feita com esse rolo, não serve para a peça que você vai fazer com o teu rolo, tá? Então vai na intuição, mas eu vou explicar. Então vamos lá. Eu fiz 6 correntinhas. Por quê? O que eu tenho que pensar? Eu vou encaixar 2 rolos de fio de malha. E as carreiras vão fazendo essa base oval crescer, correto? Então, eu não posso fazer uma correntinha muito comprida, porque a cada carreira cresce tanto na lateral quanto no comprimento. E eu tenho que pensar que eu tenho que fazer mentalmente, de uma maneira que eu acho que vai encaixar os 2 rolos aqui. Então, eu fiz 6 correntinhas. Já vou começar a minha base. Eu não vou falar exatamente para vocês quantos pontos eu vou dar aqui, quantos aumentos eu vou dar aqui, porque não vai funcionar. Se vocês forem seguir exatamente o que eu tô fazendo, pode ser que o cesto de vocês não saia. Então, a gente vai fazer a olho e eu vou explicar onde eu acho que eu tenho que dar os meus aumentos. Fechei. Essa é a nossa primeiríssima carreira do porta-papel higiênico. Então, eu fiz os 6 pontos, as 6 correntinhas, e eu fiz ponto baixo em cada ponto base. Fiz o primeiro oval, dei 3 pontos nas laterais, né, que é para fazer o redondinho da base oval, e fechei com o ponto baixíssimo. A partir daqui, eu vou pensar onde eu devo colocar os meus aumentos, onde não devo colocar. Lembrando que eu vou encaixar 2 rolos de papel higiênico aqui. Então, vamos lá. Eu fecho a carreira, eu não faço circular infinito, então a carreira ela vai fechar, as minhas carreiras serão fechadas com ponto baixíssimo e sempre uma correntinha para começar a próxima.
Tá aqui, já comecei a minha segunda carreira. Agora eu vou fazer e quando eu terminar eu explico de novo. A nossa segunda carreira é da base oval. Eu costumo tentar dar a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro. Não é regra. Eu costumo fazer isso porque eu acho que fica mais uniforme, né? Tem sentido. E se eu dou desse lado, por exemplo, eu também tento dar a mesma quantidade de aumentos do outro. Nesse caso, eu dei só aqui nas laterais, 2 aumentos de cada lado, para essa base oval crescer uniforme. Então vamos lá, para a terceira carreira. Percebam que é tudo a olho, não tem como eu explicar para vocês. Olha, faça assim ou faça assado. Se você estiver fazendo a peça comigo, você vai crescer ela a olho também, como eu estou fazendo. Vamos lá, terceira carreira. E a gente pode mudar essa maneira, tá? Se vocês que estiverem seguindo o vídeo não conseguirem fazer com essa forma que eu estou explicando, eu vou pensar em uma outra de explicar para vocês. Porque essas bases ovais têm que sair. Se eu consigo, você também tem que conseguir. Pronto, eu dei a mesma. Eu fiz o mesmo formato de aumento da carreira anterior, porque eu acho que isso está atendendo. Agora, eu vou aumentar bem aqui nas pontinhas aqui. Por quê? Porque eu não quero que cresça tanto para cá. Como eu preciso encaixar os dois papéis higiênicos, os 2 rolos aqui, eu quero que ele cresça mais para cá. Eu quero que cresça mais nas laterais. Ó, dei um aumento aqui. Eu não vou me preocupar com essa emenda, porque ela vai ficar no fundo do cesto. Então, tempo é dinheiro, né? Não vou me preocupar agora com ela, porque ela não vai ficar visível. Eu me preocupo com a emenda quando é um tapete circular, por exemplo, ou quando é na parede do cesto. Imagina uma emenda aqui. Não ia ficar legal, né? Porém, no fundo, a emenda ela não aparece. Inclusive, tem uma aqui que eu queria mostrar para vocês e que eu não vou achar. Tanto não aparece que eu não acho. Ah, Camila, mas a minha base tá ficando torta. Não, não tá. A parede vai. Quando você começar a subir a parede, a própria estrutura da parede vai estruturar a tua base. Se você fizer uma base retinha, o que vai acontecer? Quando você começar a subir a lateral, seu cesto vai abrir, porque tem uma quantidade de pontos a mais. Lembrando que o fio de malha ele é grosso. Então você tem que trabalhar com a tua peça, lembrando que a carreira que você está fazendo agora, ela antecede a próxima. Se você der uma quantidade grande de aumentos para a sua base ficar retinha, a sua parede vai abrir. Por que isso acontece? Não sei, mas é isso que acontece. Então, eu prefiro todas as peças que eu faço com fio de malha. Eu prefiro que ela emborque a embabade. Porque quando ela emborca, eu consigo arrumar na próxima peça, na verdade ela não tá nem errada, mas quando ela emborca, eu sei que vai ficar um trabalho bonito. Quando ela embabada, tem que desmanchar. Porque lembrando que a carreira que você tá fazendo antecede a próxima. Se tá embabadado, a próxima vai embabadar mais ainda e a outra mais ainda. Agora, se ela tiver emborcada, na próxima você consegue ajustar com mais aumentos, ou então você nem precisa ajustar, que é o caso da base do papel higiênico.
Eu posso escrever a receita todinha, passo a passo da receita, de quantos aumentos eu dei, quantos pontos na carreira, 1, 2, 3, e você tentar fazer com essa receita. Não vai ficar igual. Eu assino embaixo do que eu tô falando. Com prioridade, porque eu já testei. Eu, com a minha leiguice de fio de malha, se eu estivesse começando, eu anotaria e tentaria reproduzir. Ia me ferrar, que não ia funcionar. Se você estivesse usando um fio igual ao meu, a agulha igual a minha, tivesse a mesma pegada de mão igual a minha, e aí eu tô fazendo esse. Aí como que eu falo pra elas que essa base torta, que parece um chinelo sem a alça de cima, vai virar um porta-papel higiênico? Mostrando. Bom, então fiz os meus aumentos a olho. Estão E onde aqui. você aumentou? Então, de acordo com a minha percepção, lembrando que eu vou encaixar os 2 rolos aqui, eu dei aumentos aqui mais pro meio aqui. Não foi tanto no meio, foi aqui na lateralzinha aqui, ó. Eu dei aumento aqui, 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 aqui. Uhum. Porque eu quero encaixar os rolos, né? Aí na próxima carreira, o que que eu tô pensando? Eu já vou dar mais 2 aumentos aqui. Certo. Pra dar mais uma aberturazinha pra cá. Uhum. Vamos lá. Olha, aqui seria uma parte regular, né? Eu tô trabalhando com uma espessura de fio. Tá aqui, ó, uma espessura de fio. Tá constante até agora. Tá constante até agora essa espessura. E agora é uma espessura mais grossa, tá vendo? Para esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo, isso não vai influenciar em nada. Então, eu não vou descartar essa parte. Porque se alguém tivesse me falado isso lá no começo, quando eu comecei, eu não teria quebrado tanta cabeça. Eu já desmanchei muita peça, muita peça, muita peça mesmo na minha vida, tentando fazer uma base perfeita para subir a parede do cesto. E agora eu já tenho essa percepção. Se a base estiver perfeita, a parede não fica. Então é tudo a olho. É tudo a olho, é tudo aquela percepção mesmo. Olha, essa carreira está antecedendo a próxima, ok? Ok, então ela tá fechadinha. Na próxima eu posso dar aumentos. Eu posso dar. Por quê? Porque meu cesto tá fechadinho. Então, se eu sentir vontade e acho que precisa dar um aumento aqui, eu vou dar. Não vai impactar na próxima carreira. Eu gosto muito de trabalhar com fio de malha assim. Eu sempre penso que essa que eu tô fazendo tá antecedendo a próxima. Então, eu já trabalho com 2 carreiras na cabeça. A que eu tô fazendo e a que vai chegar. Uhum. É sempre com 2 carreiras na cabeça. Às vezes, essa minha carreira, ela até precisa do aumento, mas como eu já tô pensando na próxima, eu vou dar uma maneirada nessa para na próxima eu poder fazer o que eu realmente quero. É tudo na percepção. Eu dei aumentos nesses mesmos lugares que eu tô dando desse lado, eu dei no outro, porque agora eu quero crescer o meu cestinho para cá. Então, aqui, ó. Então, até aqui os aumentos. Ó, 1, 2, 3. 1, 2 e vou dar o terceiro. O que não é lei, não significa que isso seja a regra, né? Se esse lado não tivesse precisando da mesma quantidade de aumentos desse, ok. Pronto, agora eu vou para a próxima carreira. E o que que eu acho aqui pela minha percepção? Vou medir. Pela minha percepção, eu acho que eu não vou dar aumento nenhum. Talvez eu dê um aqui, só para dar uma balanceada, mas eu acho que eu não preciso dar mais aumento nenhum. Vou dar um aqui, só para não ficar tão fechadinho para eu subir a parede.
Camila, isso vai virar um porta-papel higiênico? Vai. Vai. E eu vou mostrar pra vocês aqui, tete a tete, que vai. Os meus papéis encaixam, isso é o importante. A gente já consegue ver que eles vão entrar. Agora a gente só precisa fazer uma parede bonita, estruturada, com ponto baixo centrado ou ponto baixo, você escolhe. Eu gosto muito do centrado. Qual a diferença do ponto baixo centrado para o ponto baixo? O ponto baixo centrado você vai pegar dentro do ponto. Certo. O ponto baixo, eu não tenho aqui Faz aí um pedacinho. Um modelo. Vou fazer. Ó, agora eu vou fazer a minha carreira de ponto baixíssimo. Todos os cestos que eu faço, que eu quero uma parede reta e estruturada, eu uso essa carreira de ponto baixo baixíssimo. Eu uso essa carreira de ponto baixíssimo. Falei errado. Vou fechar no meu último, que na verdade é o primeiro pontinho. Pronto. Essa é a minha base. Está fechadinha. Agora eu vou virar o trabalho. Você pode virar para o lado que você quiser, contanto que... O que você tem que pensar? Você vai começar a carreira da parede, né? Se você começar a carreira aqui, o ponto ele vai ficar do avesso. O porquê que eu viro e passo para trás? Porque é como se eu estivesse começando uma carreira mesmo. Dou um ponto para subir e faço do lado certo, o ponto virado para fora, direitinho. Se você não virar o trabalho, você vai fazer o ponto avesso. E aí eu vou fazer a primeira carreira de ponto baixo. Eu tenho muita dica para dar para usar com fio de malha, muita dica. São pequenas percepções que eu consegui adquirir ao longo desses 5 anos trabalhando com fio de malha, aprendendo na raça e que dá certo. Por incrível que pareça, dá certo. Por que que dá certo? Não sei, mas dá certo. O fio de malha, ele é assim. Temperamental. Quando eu digo que não é um bicho de 7 cabeças, realmente não é. Às vezes aquela peça que não tá dando certo, ela pode se transformar em outra e você descobriu uma super dica como eu descobri, entendeu? É tudo muito maleável. Tanto a peça em si é muito maleável, quanto o que você pode fazer na construção dela. Eu acho que é um charme não ter receita, na verdade. Eu vejo positivamente isso. Você já parou para pensar que você vai entregar peças exclusivas para suas clientes? Serão peças exclusivas que ninguém vai ter igual? Tem cliente que gosta. Estou concentrada. E eu estou pensando na minha próxima carreira. Camila, minha peça vai sair? Vai.
Qual que é a diferença do ponto baixo para o ponto baixo centrado? Ponto baixo, vou pegar no meio do ponto. Ponto baixo centrado. Peguei no meio do ponto. O ponto baixo eu vou pegar naqueles dois vizinhos. Eu gosto muito de falar dois vizinhos, que fica fácil de visualizar. Não parece um V? Então, o ponto baixo eu pego só no Vzinho. Agora eu vou dar sequência no nosso porta-papel higiênico. Estou sentindo aqui irregularidade de fio novamente. Ele tá saindo do grosso pro fino. Eu vou descartar? Não, eu não vou descartar, porque não vai impactar na parede do cesto. Ah, mas se fosse um cesto de 30 centímetros, 30 centímetros de altura, impactaria? Talvez. Principalmente se você tivesse que trocar de cor. Porque aí já teria a irregularidade do fio que você está usando, mais a diferença da espessura do fio da outra cor. Então, talvez ficasse sim feio. Aí, o que tem que fazer? Percepção. A sua percepção vai ser a melhor, o melhor parâmetro que você vai ter para fazer qualquer peça. Agora ficou muito fino. Aí não tem como. Essa parte eu vou ter que descartar. Vou desmanchar um pouco, porque já que aqui já estava fino e eu vou ter que descartar mesmo, então eu já vou fazer com a espessura que eu quero. Que eu já vi que ela vai seguir aqui. Vou descartar toda essa parte. Aqui tá a emenda. Quase a mesma espessura que eu tava usando antes. E ok, não vai impactar. Vou começar de novo. Vou aproveitar bem esse fio. E aqui eu já vou entrar com outra parte. Não vou costurar. Não vou dar nó. Não precisa dar nó. Eu já tô arrematando com a própria carreira. Fica imperceptível. Tem que olhar muito para conseguir achar aonde tá os dois, onde tá a junção dos dois fios. E vamos seguir. Já arrematei com a própria carreira, já fiz um pedaço aqui, não preciso fazer até o final. Depois eu vou cortar essa parte. E vou seguir. Encaixando certinho? Sim. As irregularidades do fio de malha dentro do mesmo rolo pode dar peças diferentes dentro do mesmo rolo, né? Se o rolo for com algumas espessuras diferentes, se você estiver fazendo peça pequena, sim. Você consegue fazer, tipo, 3 tamanhos de peça, dependendo
da parte irregular do rolo. Uhum. Agora, se for um tapete, por exemplo, você tem que descartar. Entendi. Não tem como, porque senão o teu tapete vai ficar uma carreira com ponto fechadinho e uma carreira com ponto abertinho. E fica feio, esteticamente fica feio. Você fez um tapete? Fez, mas esteticamente não fica legal. Como o tapete ele é aberto, né? Desde do círculo mágico até a última carreira, tem que tomar bastante cuidado com espessura assim. Gosto. Acho que tá numa altura boa. O que você vai fazer agora? Agora eu vou fazer a carreira de ponto baixíssimo na lateral, que é o acabamento. Vamos arrematar. Eu passo o fio por dentro de uns 4 pontos e é só esse o meu arremate. Eu não dou nó, eu não costuro, mesmo porque não tem como o fio soltar daqui, não tem como esse ponto abrir. O fio soltar daqui, isso não vai acontecer. Corta aqui. Corta aquela emenda que nós fizemos lá embaixo. E corto aqui, que eu já arrematei com a própria carreira. Então, também não tem como soltar. Vamos dar uma pequena ajustada com a mão. E tá aqui o nosso porta-papel higiênico. As duas peças. Ah, uma coisa bacana que eu acabei de ver aqui. Vamos ver quantas carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Encaixou? Tá numa altura bacana. Encaixou e tá numa altura bacana. Por isso que o fio de malha não tem receita. Tudo bem.
E fazendo esses vídeos eu achei bacana porque eu consigo provar em tempo real que a peça vai sair. Entendeu? Eu não tô fazendo uma peça para filmar um vídeo perfeito para vocês. Eu tô fazendo uma peça real. Você encontraria essa dificuldade. Você ia começar a fazer a base do seu papel higiênico, do seu cesto de papel higiênico, e ela ia emborcar. E aí você vai pensar, nossa, não vai dar certo. Vai dar certo. Porque você tá usando a sua intuição, porque você tá usando o fio de malha certo para agulha certa, porque você tá dando os aumentos aonde você acha que deve dar, e ela vai sair. E a tua peça vai sair. Agora sim ficou bonitinho. Altura boa. Vamos fazer o acabamento com ponto baixíssimo na borda. Bom, então eu tentei com esse vídeo, da maneira mais simples possível, explicar para vocês o que é trabalhar com fio de malha. E eu quero deixar a palavra intuição muito evidente, porque duas peças do mesmo rolo e ficaram de tamanhos diferentes. Eu achei bacana porque eu consegui explicar as peculiaridades de trabalhar com fio de malha. Eu não usei a mesma receita, porque eu não dei a mesma quantidade de aumentos, mas eu usei o mesmo princípio. E fiz uma terceira peça com um rolo diferente, de outra cor, que é para mostrar que, assim, mesmo sem a receita, é possível, né? Tá de tamanho diferente, de altura diferente, mas daqui fizemos um porta-papel higiênico. Olha, olha, que belezinha. Tá alongando.